bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Maria Eduarda e hoje a gente vai falar sobre A Menina que Roubava Livros. Então, esse livro aqui é do ano de 2016, foi escrito pelo Marcos Zuzaco, acho que é Zuzaco que fala. E nele, a narradora é a Morte e ela compartilha com a gente a história de uma menina chamada Liesel Maimanger, não sei como se fala. Eu tenho família alemã, mas eu não tenho ideia de como se pronuncia as palavras em alemão. Uma menina alemã de uns 12 anos que vive durante a Segunda Guerra Mundial. Logo nas primeiras páginas, a gente se depara com a mãe da Liesel deixando ela e o irmão numa plataforma de trem, mandando eles para um lar adotivo. Só que o irmão da Liesel morre, acho que é Liesel que fala. Só que o irmão dela acaba morrendo e é nesse momento que a narradora, que é a Morte, e a Liesel se encontram pela primeira vez. E é nesse momento também que a Liesel rouba o seu primeiro livro. Infelizmente, logo depois do irmão dela falecer, ela tem que ser enviada pro lar adotivo dela, na rua Heimel, em uma área pobre próxima a Munique. E a partir disso, nós acompanhamos a readaptação da Liesel nessa vida com essa família adotiva. E nós também vemos como é que é a vida dessas pessoas da rua Heimel em plena Segunda Guerra. A principal coisa que me chamou a atenção nesse livro é que o assunto é a Segunda Guerra, nós sabemos, teve o Holocausto e tudo mais, mas nós não temos o ponto de vista de um judeu que foi um dos grupos que mais sofreu com o Holocausto. É claro que ainda tiveram os homossexuais e os negros, mas acho que o mais marcante realmente são os judeus, que eles começaram a ser tratados como insetos, como o nada, como pior que o cocô do cavalo do bandido. Mas nesse livro aqui nós temos uma visão do cotidiano de cidadãos alemães que vivem durante a Segunda Guerra Mundial, porém eles não estão atuando diretamente nela, eles simplesmente vivem naquele território em que tudo está acontecendo. Então nós vemos como os acontecimentos da Segunda Guerra afetam a vida desses cidadãos comuns. Pode parecer um pouco introspectivo, e às vezes é um pouco arrastado realmente, mas eu acho que o autor faz isso bastante bem, mostrar como a vida de pessoas comuns foi afetada pela guerra. Porque nessa guerra existem dois lados, tanto o lado das pessoas que sofreram nos campos de concentração, mas também o lado das pessoas que estavam do lado do mal, porém elas não estavam agindo por esse mal. Elas simplesmente viviam ali antes de tudo isso acontecer. A Liesel é uma protagonista que é muito jovem, mas ela também passa por muita coisa muito cedo. E justamente por ser uma criança, ela reage daquela maneira que é mais comum às crianças. Ela pode não entender o que está acontecendo, mas ela sabe que tem alguma coisa acontecendo e que essa coisa pode ser ruim. Eu achei que o autor ele fez isso muito bem. Ele não botou a Liesel como alguém super maduro para a idade dela. Ela encara as coisas de uma maneira que uma criança naquela época provavelmente encararia. Ou pelo menos é um jeito de encarar as coisas, porque, enfim, a Liesel ela pode não entender muito bem, mas ao longo da história ela vai tendo contato com coisas como a própria guerra, como a pobreza e também o próprio Führer, que eu acho que é assim que fala, o Hitler. Bom, enfim, tudo que acontece afeta a Liesel de um jeito e ela tem que constantemente se reconstruir para poder continuar vivendo o cotidiano dela. E aos poucos ela vai realmente compreendendo o que está acontecendo. Não compreendendo em sua totalidade, mas ela vai amadurecendo essas ideias e vai criando uma opinião própria. Mas também não só a Liesel, ela é uma personagem incrível, todos os outros personagens são incríveis. A Liesel é maravilhosa, eu adorei ela, uma protagonista criança que não é um porrizão. Mas também é válido destacar o casal que recebeu a Liesel, o Hans e a Rosa. Eles são, nossa, os melhores pais que ela poderia ter sido enviada. Meu Deus, eu não consigo nem imaginar o que teria acontecido se essa menina tivesse ido para uma outra casa. O Hans, que é o pai dela, é super amoroso, ele ensina ela a ler. A Rosa, ela tem um jeito mais durão, mais fechado, ela xinga todo mundo de porco ou de maldito, uma coisa assim, mas ela é uma pessoa muito boa, que ajuda os outros, que trabalha, é uma pessoa que passou por várias coisas também. E nossa, eles dois são incríveis, gente, sério. E os dois, eles parecem ser muito o retrato de alguém que discorda do que é considerado comum em uma sociedade, sabe? Eles precisam viver a vida deles, eles precisam sobreviver, trabalhar, comprar a comida de cada dia, mas ao mesmo tempo eles não concordam com tudo que está acontecendo e por isso eles são limitados em vários aspectos.
O próprio Hans, ele não concorda com a ideologia nazista, apesar de ele não fazer nada revolucionário, ele não concorda. E ele é excluído de várias coisas por isso, porque ele não se filiou ao partido nazista, então ele perde muitos direitos. É uma coisa que realmente acontecia, as pessoas elas eram silenciadas, elas tinham direitos retirados. E isso era feito para forçar as pessoas a trabalhar para o partido. Então é muito interessante e muito triste também, mas eu fiquei muito feliz e com o coração quentinho quando eu descobri que o Hans, na verdade, não apoiava nada daquilo. E a Rosa também não. Mas é realmente aquela coisa, eles não concordam, mas eles também não podem fazer nada revolucionário pra mudar tudo, porque eles são só duas pessoas. E eles sabem disso. Nós temos também o Rudy, que é o melhor amigo da Licel. E, gente, esse menino é o amorzinho, ele é muito legal. Nossa, ele é meio apaixonadinho pela Licel, então ele tá toda hora pedindo um beijo pra ela e ela fica tipo, não, por favor. E os dois, eles criam um vínculo muito forte porque eles dois são pobres, eles moram numa região pobre, e eles precisam roubar as coisas dos outros pra poder comer uma maçã, comer um lanche, ou vender, ou revender realmente as coisas. Então os dois, eles constroem essa relação bem forte. A Licel, ela não anda muito com meninas, ela anda mais com meninos, então tem uma hora que eles formam um grupo pra roubar umas coisas de um cara que é fazendeiro, coisas assim. E eles acabam realmente criando essa amizade muito forte que você vê que é muito verdadeira. E nós também temos, pra mim, um dos melhores personagens desse livro, que é o Max. E ele é um judeu alemão, gente. Ele, obviamente, estava se escondendo do partido nazista, que estava perseguindo os judeus, porque nessa época em que o livro se passa, já muitos poucos judeus andavam pelas ruas. Acaba se escondendo na casa do Hans e da Rosa. E é aí que ele desenvolve também um afeto com a Licel. É muito bonito, gente. Tem um momento aqui que o Max, ele escreve uma história pra Licel. E é todo com figuras, assim, o Max que escreveu. É bem bonitinho. Tem uma outra história que ele escreveu também, que é muito amorzinho também. E, enfim, gente, o Max, ele é lindo. E ele é muito bem construído também, eu achei. Ele tem uma vida muito sofrida, na verdade todos os personagens desse livro aqui têm uma vida muito sofrida, inclusive a narradora, que eu já vou falar sobre. Mas o Max, eu temi por ele, sinceramente, eu fiquei com muito medo que alguma coisa fosse acontecer com ele, porque eu realmente me apeguei a ele. E nossa, ele é bem complexo, assim, eu realmente achei ele complexo em alguns momentos, principalmente quando ele fala sobre os sonhos que ele tem, e sobre como ele era um lutador antes de tudo o que aconteceu na Alemanha acontecer. Agora sobre a narradora, que é a Dona Morte. Eu já sabia há muito tempo que a Morte era a narradora, porque tem esse quote aqui atrás, não é quote que fala, eu não sei como é que se fala, essas frases que eles colocam nas capas dos livros, mas aqui tá escrito, quando a Morte conta uma história, você deve parar para ler, e o que fez muito sentido. Antes de ler o livro, eu já achava que isso fazia sentido, porque se você quer falar sobre a Segunda Guerra Mundial, que foi o maior genocídio da história da humanidade, quem melhor para contar sobre isso do que a própria Morte? Faz muito sentido antes mesmo de eu começar a ler o livro, mas depois que eu terminei o livro, fez muito mais sentido ainda, certo? Porque você começa lendo o livro e você quer saber como é que ela sabe disso e disso e disso, porque tem uma hora que ela fala dos pensamentos dos personagens e você fica... Como é que ela sabe disso? Aí no final você entende por que ela sabia. Só umas coisas que eu não gostei muito foram que a Morte, ela é onipotente, onipresente. Não, onipotente não. Onisciente e onipresente. Pelo menos eu acho que é. Foi o que eu entendi do livro. Só que tem uns momentos que ela adianta algumas mortes de alguns personagens. E isso eu não gostei muito porque ficou anticlimático na hora do personagem morrer. Eu acho que poderia ter dado uma carga emocional muito mais forte se ela não tivesse adiantado algumas mortes que acontecem aqui. Mas não deixa de ser emocionante porque a gente sabe que personagem X vai morrer, mas vai ter um outro personagem Y que vai reagir à morte desse personagem X, e aí você fica... Nossa, tá suando o olho por aqui. Então, é só isso mesmo que eu não gostei. Eu queria também falar sobre duas cenas que eu li aqui e que eu fiquei muito mal. Gente, muito mal. Sabe o que é tu parar, fechar o livro e pensar, meu Deus, eu preciso respirar? A cena que eu quero falar é a cena em que os judeus desfilam pela rua Heimel, que é o capítulo do desfile.
É realmente um desfile que tá... Eu achei muito pesado, sério. Eu achei essa parte muito pesada. Ninguém fez nada, sabe? É óbvio que ninguém ia fazer nada. Quer dizer, não tanto, mas enfim, a maioria das pessoas, ela só assistia aqueles seres humanos sendo tratados como animais. E eles achavam certo, porque foi implantada uma ideologia de que esses seres humanos, eles não eram nada, eles não eram importantes, eles não eram gente. Então, nessa cena, eu realmente fiquei mal, eu fechei o livro e respirei fundo e pensei, cara, isso aconteceu de verdade. Se eu estivesse lá, eu não sei o que eu faria. Porque se você assiste alguma coisa dessas e você faz algo para ajudar esses judeus, que você sofre consequências tanto políticas quanto sociais e até mesmo econômicas. Como eu disse antes, quem não apoiava o partido nazista perdia vários direitos, e é mais ou menos o que acontece nessa cena. É muito triste. É uma cena bem forte, gente. Acho que eu vou lembrar dela por um tempo. E a outra cena que eu queria falar é que tem um momento em que a rua Heimel acaba sofrendo um bombardeio, só que todo mundo se esconde no porão da casa da Licel e ela tá com um livro nesse momento. E enquanto as bombas estão caindo, a Lisel abre o livro e começa a ler em voz alta pra todo mundo ali. Na verdade, ela começa a ler pra si mesma primeiro, e depois todo mundo vai percebendo que ela tá lendo, e todo mundo cala a boca. E eles escutam ela ler, enquanto as bombas caem ali do lado de fora. Eu achei essa cena muito linda, assim, muito significativa também. Ela resume bem a importância dos livros e das palavras nesse livro aqui, porque o nome A Menina que Roubava Livros não é por acaso. Toda a história não é exatamente o foco dela, mas tem uma relação muito intrínseca com os livros e com as palavras, e essa cena do porão acho que ilustrou muito bem isso. É muito bonita, muito poética, assim. E eu gostei bastante. Bom, gente, eu tenho uma relação um pouquinho forte com esse livro, porque a família da minha mãe é alemã, e quando eu tava lendo aqui, eu conversava com ela sobre o que acontecia. E é pesado, gente, é bem pesado. Leitura que não é muito fácil no início, porque ela é bem poética, mas depois que você engata na história, ela fica bem mais fácil. Como eu disse antes, tem partes arrastadas, tem algumas partes que talvez você precise ler 2 vezes pra entender, mas é uma ótima leitura. Eu dei 4 estrelas pra ela no Goodreads. E antes que me perguntem, eu não vi o filme, mas eu quero muito ler, porque eu vi os trailers e parece ser bem bom. Mas, por enquanto, é isso, gente. Agora eu queria saber de você, se você já leu A Menina que Roubava Livros, se você gostou, se você pretende ler. Então é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Deixe seu like se você gostou. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos que vão sair. Obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero você em um próximo vídeo e tchau, tchau!